Oi pessoal, meu nome é Verônica, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre nutrição e produção de energia nas bactérias. Então, a nutrição das bactérias pode ser autótrofa ou heterótrofa. O que significa autótrofa ou heterótrofa? Significa que na verdade essas bactérias são capazes de produzir o próprio alimento ou não. Quando elas são capazes de produzir o próprio alimento, elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Fotossintetizantes, elas vão usar os fótons provenientes da luz para começar todo um processo e produzir o alimento delas. Então, dentro das fotossintetizantes, nós temos as sulfobactérias e as cianobactérias. Tá? As sulfobactérias, elas usam ácido sulfídrico em uma das etapas da fotossíntese delas, tá? Para produzir, então, o alimento. As cianobactérias, elas fazem a fotossíntese que a gente conhece nas plantas e nas algas, tá? Então elas usam a água na etapa que as sulfobactérias usariam o ácido sulfídrico, tá bom? O que é bacana saber e lembrar, na verdade, as bactérias, elas são procariontes, então elas não têm divisão de membranosa dentro delas, nenhuma organela. Elas não têm cloroplastos. Então, todo o processo de fotossíntese, ele ocorre em lamelas que existem dentro dessas bactérias, tá? E é onde existem pigmentos. O pigmento das sulfobactérias é diferente do pigmento das cianobactérias. Agora, em relação às autótrofas quimiosintetizantes, a gente tem o quê? A produção de matéria orgânica através da transformação de matéria inorgânica. Então, o que elas fazem? Elas usam amônia e sulfetos, por exemplo, para produzir, então, o alimento delas. Qual a relevância disso? Algumas quimiosintetizantes trabalham com amônia e nitrogênio. Isso é de extrema relevância para o ciclo do nitrogênio. Todos os seres vivos usam nitrogênio todos os seres vivos usam nitrogênio no próprio material genético. Então a gente precisa de alguma forma assimilar o nitrogênio que a gente encontra na atmosfera, que é a maior porcentagem de nitrogênio que tem. Uma forma de assimilar esse nitrogênio, no nosso caso, é comendo plantas. Por quê? Existem associações de plantas com bactérias, nas quais as bactérias fixam o nitrogênio na raiz dessas plantas, tá? E conseguem colocar, então, o nitrogênio que antes era gasoso dentro da planta. Através de muitas reações e ao longo da cadeia, esse nitrogênio, então, ele vai passando de um organismo para o outro, o que facilita e possibilita, então, o uso do nitrogênio, tá? Em relação às heterótrofas, nós temos as saprófitas e as parasitas. As saprófitas, elas vão se alimentar de tudo que está morto. Então, elas vão acabar fazendo a decomposição, tá? Então, isso também é super importante. As parasitas, elas vivem dentro ou sobre organismos vivos. Por que eu coloquei doenças aqui com um ponto de interrogação? Algumas dessas parasitas podem causar doenças em humanos, por exemplo, mas nem todas são patógenos. Algumas parasitas auxiliam, por exemplo, no nosso processo de digestão. Então, não necessariamente elas causam doenças, tá? Em relação à obtenção de energia, nós temos 3 formas básicas. Primeira, a respiração aeróbia, ela é igual à respiração que a gente encontra nas células eucarióticas, tá? A respiração anaeróbia, então, ela vai acontecer na ausência de oxigênio, certo? E a fermentação, que pelas bactérias pode ser feita alcoólica ou acética. Qual a relevância dessa fermentação realizada pelas bactérias? Ela é usada na indústria para a produção de alimentos, por exemplo, tá bom? E o que é bacana lembrar também, a respiração, para algumas bactérias, ela não é obrigatória, aeróbia. Então, ela é uma aeróbia facultativa, o que quer dizer que, na presença de oxigênio, ela faz respiração aeróbia. Na ausência de oxigênio, ela faz a respiração anaeróbia. E a gente tem também a mesma situação para as anaeróbias.
a gente tem anaeróbias facultativas e obrigatórias. Bom, é isso, até a próxima.